Parece que o texto que está ali era outro, agora sim. Atos, capítulo 1, versículo 8. Deus abençoe a irmã Sara, cantora, pregadora Raíssa. Deus continue te usando. Atos, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E você diz amém. Se eu tivesse que dar um tema a esta palavra, e eu vou dar, o tema seria a missão da igreja no poder do Espírito Santo. A missão da igreja no poder do Espírito Santo. Certa vez, um jovem ateu desafiou um jovem cristão para que aquele jovem cristão conseguisse provar para aquele jovem ateu a existência de Deus. Na verdade, aquele jovem ateu olhou para aquele jovem cristão e disse: me prova que Deus existe. Aquele ateu esperava que aquele jovem cristão encheria sua boca de argumentos teológicos, científicos e filosóficos, a fim de tentar provar para aquele jovem ateu a existência do Deus Criador dos céus e também da terra. Mas, para a surpresa daquele ateu e da plateia que estava assistindo aquele debate, surpreendentemente, aquele jovem cristão começou a contar para aquele jovem ateu o que Deus já havia feito na vida dele. Como Deus havia curado a sua esposa de esterilidade, e como Deus havia milagrosamente aberto a sua madre e dado àquele casal o sonho de ter um filho. E aí você descobre que Deus não precisa de advogados, Deus precisa de testemunhas. Uma testemunha é alguém que conta para as outras pessoas as suas experiências. Uma testemunha de Deus é aquele que conta para quem quer que seja aquilo que Deus fez na vida dele. Se Deus já fez alguma coisa por você, seja uma testemunha. Porém, quando nós abrimos a nossa Bíblia, em Atos capítulo 1, versículo 8, nós iremos perceber que há uma condição para sermos testemunhas de Cristo. A grande missão da igreja é ser testemunhas de Cristo aqui na terra, isto é, contar para os outros o que você tem visto Deus fazer e o que Ele tem feito na sua vida. Mas há um requisito básico, há uma condição que deve ser preenchida para qualquer que deseje cumprir essa missão de ser testemunha de Cristo, seja em Jerusalém, Judeia, Samaria ou nos confins da terra. Qual? O poder do Espírito Santo. Jesus disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí sim vocês serão as minhas testemunhas. Logo, para sermos testemunhas de Cristo, se faz necessário sermos revestidos do poder do Espírito Santo.
Quando abrimos as nossas Bíblias, em Atos capítulo 2, nós iremos contemplar a história de como os apóstolos foram cheios do Espírito Santo. E como que cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. E como cheios do Espírito Santo, puderam ganhar quase 3.000 almas para Cristo, com apenas uma pregação do apóstolo Pedro, que pregou cheio do Espírito Santo. O texto diz que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente sobreveio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados, e o texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Porém, entretanto, todavia, nós não podemos ficar pensando que os discípulos receberam o Espírito Santo somente no dia de Pentecoste. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, em João capítulo 20, versículo 21, 22 e 23, nós iremos perceber que os discípulos já tinham o Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos estavam dentro de uma casa, e o texto diz que as portas da casa estavam fechadas. Então Jesus apareceu no meio deles. Não é que Jesus atravessou portas, não é que Jesus atravessou paredes, é que Jesus surgiu, apareceu no meio deles. Jesus não é fantasma para atravessar a parede. Jesus é Deus, Ele é Senhor. Ele surgiu no meio da casa. E o texto diz que Jesus olha para os seus discípulos e diz: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E soprando sobre eles disse: recebeis o Espírito Santo. A partir daquela hora, os discípulos receberam o Espírito Santo. No dia em que Jesus ressuscitou. Aí você pergunta: pastor, se os discípulos já tinham o Espírito Santo desde o dia da ressurreição de Jesus, o que foi então que eles receberam em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste? Ora, em Atos capítulo 2, aqueles que já tinham a pessoa do Espírito Santo, agora vão receber o poder do Espírito Santo. Porque uma coisa é recebermos a pessoa do Espírito Santo, outra coisa é sermos revestidos, cheios, tomados, capacitados pelo poder do Espírito Santo. Quando é que alguém recebe a pessoa do Espírito Santo? Quando alguém aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quando alguém crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nasceu do ventre de uma virgem, viveu 33 anos na terra, sem cometer nenhum pecado, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus e vai voltar para arrebatar a sua igreja. Nós então recebemos a pessoa do Espírito Santo. Logo, a pessoa do Espírito Santo você recebe quando você crê que Jesus é o Senhor, quando você crê que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo pelos séculos dos séculos e vai voltar para arrebatar a sua igreja. Porém, o poder
do Espírito Santo você recebe no dia em que você abre a sua boca e começa a falar em línguas estranhas. Então os discípulos receberam a pessoa do Espírito Santo no dia em que Jesus ressuscitou, e no dia de Pentecostes eles receberam o poder do Espírito Santo. Uma pessoa que ainda não fala em línguas, não quer dizer que essa pessoa não tem o Espírito Santo. O fato de você não falar em línguas, não expulsar demônios, não curar os enfermos, não significa que você não tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. O que ocorre é que a pessoa do Espírito Santo nós não recebemos para cumprir a nossa missão. A pessoa do Espírito Santo nós não recebemos para expulsar demônios. A pessoa do Espírito Santo nós não recebemos para curar os enfermos. A pessoa do Espírito Santo nós não recebemos para arrancar as almas que estão aprisionadas pelo inferno. Não, a pessoa do Espírito Santo nós recebemos para que nós tenhamos vida eterna, salvação, vida com Deus, um lugar no céu. De maneira, querido, que se você tem o Espírito Santo, você está salvo. Se você tem o Espírito Santo, você vai morar no céu. Se você tem o Espírito Santo, você tem vida eterna garantida. Se você tem o Espírito Santo, quando o céu se abrir, a trombeta tocar, seu corpo será transformado e você será arrebatado para o grande encontro com o Senhor nos ares. A pessoa do Espírito Santo se recebe para a salvação, mas para cumprirmos a nossa missão, para expulsarmos os demônios, para curarmos os enfermos, para arrancarmos as almas que estão aprisionadas pelo poder das trevas, não basta termos a pessoa do Espírito Santo, se faz necessário recebermos o poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Não entendi, pastor? Vai entender agora. No Calvário você recebe a pessoa do Espírito Santo. No Pentecoste você recebe o poder do Espírito Santo. Você recebe a pessoa para que você possa ter salvação. Você recebe o poder para que você possa cumprir a sua missão. Você recebe a pessoa para que você possa produzir os frutos do Espírito. Você recebe o poder para que você possa produzir os dons do Espírito Santo. De maneira, querido, que se você tem a pessoa do Espírito Santo, você está salvo. Mas isso não significa que você vai conseguir expulsar demônios. Isto não significa que você vai colocar as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Isto não significa que você irá pregar e as vidas serão libertas pelo poder do Espírito Santo. Porque não é para isso que serve a pessoa do Espírito Santo. O que nós precisamos ter e receber e sermos cheios para cumprirmos a missão da igreja aqui na terra é mais do que a pessoa, é o poder do Espírito Santo. Ou seja, para salvar a nós precisamos da pessoa, para salvar os outros precisamos do poder do Espírito Santo. É por isso que o mesmo Jesus que disse aos seus discípulos em João capítulo 20, verso 20, 21 e 22, assim
como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Recebei o Espírito Santo. Foi o mesmo Jesus que disse em Lucas 24:49, ficai em Jerusalém. A pergunta é, pastor Noel, é para ir ou é para ficar? Em João 20, Jesus diz, vão. Mas em Lucas 24, ele diz, fiquem. É para ir ou é para ficar? É para ir. Mas é para ficar até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus está dizendo, não vão sem antes ser cheios do poder do meu Espírito Santo. Missão sem poder não dá. Porque demônios não se submetem a gravata bonita. Demônios não se submetem a sapato de bico fino. Demônios não se submetem à oratória bonita, à voz bonita. Demônios se submetem à autoridade do Espírito Santo que está sobre as vossas vidas. É para ir. Eu estou sem som, querido. Estou sem som. Estou sem som. Estou sem som. Isso, está voltando. Está voltando. Isso. Vamos gastar o som e economizar a voz do pregador. Olhe para cá. Aí, ó. Deixa assim. Missão depende do poder do Espírito Santo. Deus está dizendo, não vai sem poder que vai passar vergonha. Mas debaixo da unção do meu Espírito Santo, os demônios terão que bater em retirada. Aí eu estou me lembrando de Moisés. Lembra de Moisés? Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito. Quando Moisés completou 40 anos, ele está formado, pastor Osias, em todas as faculdades do Egito. Falta parede para tanto diploma. Faltava dedo para tanto anel. Aí Moisés, com 40 anos, filho da filha de Faraó, morava no palácio, tinha amigos, tinha influência, tinha dinheiro, tinha diploma, falava idiomas. Ele disse, estou preparado para cumprir a minha missão. Vou libertar o povo do Egito, porque foi para isso que eu sou chamado. Já sou formado em grego, hebraico, aramaico, latim, em todas as ciências do Egito. Eu sou o cara, eu vou cumprir a minha missão. Saiu ao campo, viu um egípcio maltratando um judeu, foi separar a briga. O egípcio partiu para cima dele, legítima defesa. Ele matou o egípcio, enterrou o corpo na areia, voltou para casa e disse, já libertei um judeu, só falta 3 milhões. Vou começar meu ministério. No outro dia, se levantou bem cedo, vou libertar o povo. Viu 2 judeus brigando, entrou na briga para separar. Aí um deles olhou para Moisés e disse, quem te constituiu juiz sobre nós? Pensas em matar-me, como fizeste ontem com o egípcio? E a Bíblia diz que Faraó descobriu e queria matar Moisés. Sabe o que aconteceu? Moisés teve que fugir. A pergunta é, mas ele não foi chamado para aquilo? A missão dele não era libertar o povo? Era. E por que não deu certo? É que ele quis ir antes da hora.
Ele quis começar seu ministério sem poder. Porque tem gente que está achando que ministério é ter diploma, que ministério é ter anel no dedo, que ministério é ter oratória. Eu tenho orgulho de quem é formado, eu também sou. Mas sinto muito te dizer, teu diploma não expulsa demônios. Diploma não expulsa demônios, anel de formatura não cura enfermos, mas um crente analfabeto, tomado pelo poder do Espírito, coloca o inferno de joelhos. Moisés não conseguiu cumprir a sua missão. E o texto diz que 40 anos depois, quantos anos? 40 anos depois, agora, não tem mais anel. Agora o diploma, as traças já comeu. Não é mais filho da filha de Faraó. Não tem mais dinheiro, não tem mais influência, mas tem fogo na sarça. Moisés, enviar-te-ei a Faraó, para que cumpras a tua missão. Parece que vejo Moisés, eu já tentei. Há 40 anos atrás eu já tentei e não deu certo. Por que vai dar certo agora? Se agora eu não tenho anel, não tenho diploma, não tenho amigos, não tenho influência, não tenho um palácio, não tenho dinheiro, não tenho formatura, nem falar eu sei. Quem sou eu? Aí Deus diz assim: eu serei contigo. Não. Deus não disse eu estou contigo. Deus disse eu sou contigo. Eu vou repetir isso aqui. Deus não disse eu estou. Deus disse eu sou. Qual a diferença de estar para ser? É que quem está hoje pode não estar amanhã. Quem está amanhã pode não estar depois. Agora quem é hoje, é amanhã, é depois, é ano que vem. Deus está dizendo: eu não estou com você. Eu sou. Deus está dizendo: eu estou contigo de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, ponto facultativo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Eu estou contigo o ano inteiro, diz o Senhor. Eu sou. Diga para duas pessoas do seu lado: Deus é contigo. Mas eu não sou formado, mas Deus é contigo. Não tenho anel no dedo, mas Deus é contigo. Não tenho carro zero, mas Deus é contigo. Não tenho casa própria, mas Deus é contigo. Levante a mão que eu estou profetizando. Você pode não ter a providência, mas você tem o provedor. Eu sou contigo, diz o Senhor. Deus, eu já tentei. Há 40 anos atrás eu era novo, agora eu sou velho. Se não deu certo quando eu era novo, vai dar agora que eu sou velho. Há 40 anos atrás eu tentei, e eu era o filho da filha de Faraó.
Hoje eu sou pastor das ovelhas do sogro. Se não deu certo quando eu era filho da filha de Faraó, vai dar certo agora que eu sou pastor das ovelhas do sogro? Deus, qual a garantia que agora vai dar certo? Se agora não tenho diploma, não tenho anel, não tenho palácio, não tenho influência. Ai Deus, o que é que você tem na mão? O que é que você tem na mão? É só um pedaço de pau, é nada. Joga no chão. Jogou, virou serpente. E agora? Pega pela cauda. Pegou, virou cajado de novo. Moisés, coloca a mão no peito. Colocou. Agora tira. Leprosa. Põe de novo. Colocou. Tira. Curada. Não entendi, pastor. Vai entender agora. Há 40 anos atrás você foi sozinho, agora eu vou com você. Há 40 anos atrás você foi sem nada, agora eu vou te dar poder. Poder, 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 poder. Levante a mão, receba o poder do Espírito Santo de Deus na sua vida. Não adianta ter tudo se não tem poder. Agora, se tem poder, pode ter só um pedaço de pau na mão. O cajado vai virar serpente. Vou repetir para ver se você aumenta, glória. O cajado vai virar serpente, e a serpente vai engolir as outras. Eu vou lhes dar mais um exemplo. Jesus nasceu de uma virgem, nunca cometeu nenhum pecado, é filho de Deus. Aí eu pergunto, até os 30 anos de idade, quantos milagres Jesus fez? Nenhum. Mas ele não é filho de Deus? É. Mas o fato de você ser filho de Deus não significa que você vai conseguir fazer milagres. Mas ele não é santo? É. Só que santidade não expulsa demônios. Eu já vi gente santo, rolar com o demônio no chão sem conseguir expulsar. Porque não é a santidade que expulsa o demônio. Nasceu de uma virgem, não cometeu nenhum pecado, é o filho de Deus. Mas até os 30 anos, Jesus não fez nenhum milagre. Com 30 anos de idade, quem me ouve, diga amém. Com 30 anos de idade, ele vai a João Batista. Quando ele entra na fila para ser batizado, João Batista, o maior profeta da época, aponta para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe quantas pessoas passaram a seguir Jesus? Nenhuma. Sabe quantas pessoas foram lá agendar Jesus? Nenhuma. Porque não é a indicação. Não é quem indica. João Batista indicou Jesus, e mesmo assim ninguém começou a seguir Jesus. Aí ele foi batizado. Depois que ele foi batizado, começou a fazer milagre, é isso? Não.
O fato de você ser batizado nas águas quer dizer que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura, mas não quer dizer que você vai conseguir cumprir a missão. Aí o texto diz que o céu se abriu e o Espírito Santo pousou sobre ele. Quando o Espírito Santo pousou sobre ele, ele imediatamente começou a realizar um monte de milagres. Foi isso? Não, porque ali ele estava recebendo apenas a pessoa do Espírito Santo. Aí o pai bradou lá em cima: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E aí sim ele começou a fazer milagre. Foi isso? Não. Aí o texto diz que Jesus foi para o deserto. Ficou 40 dias orando, 40 dias jejuando e lendo Bíblia. Quer vencer o diabo? Oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra. Depois de 40 dias, sabe o que Lucas diz? Em Lucas capítulo 4, verso 14: e Jesus saiu do deserto no poder do Espírito Santo. Não entendi, pastor? Vai entender agora. Jesus entrou no deserto com a pessoa, mas saiu do deserto com o poder. Ele entra com a pessoa do Espírito Santo, mas sai com o poder do Espírito Santo. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: esse deserto não é para te matar, esse deserto é para te fortalecer. Você sairá desse deserto revestido do poder do Espírito Santo. Ele entra com a pessoa e sai com o poder. Aí sim, multidões o seguiam. Aí sim, leprosos eram purificados, cegos enxergavam, mudos falavam, paralíticos saíam andando, mortos ressuscitavam. Mas isso só foi possível depois que Jesus foi cheio do poder do Espírito Santo. Até Jesus só conseguiu cumprir a sua missão depois que foi cheio do poder do Espírito Santo. Último exemplo, eu aplico e a gente ora. Os discípulos, no dia que Jesus ressuscitou, Jesus olha para eles e diz: recebei o Espírito Santo. Quantos falaram em línguas? Nenhum. Porque era só a pessoa. Quantos começaram a curar os enfermos? Nenhum. Porque era só a pessoa. Estavam salvos. Estavam salvos. Mas naqueles 50 dias, não expulsaram nenhum demônio, não curaram nenhum enfermo, e Pedro não ganhou nenhuma alma. Pelo contrário, ele quase desviou. Você pode ter a pessoa do Espírito Santo e ainda assim se sentir fraco, querer parar, querer desistir. Foi assim com Pedro. Mas quando faltava 10 dias para o Pentecoste, Jesus disse: a pessoa vocês já receberam, mas daqui a alguns dias vocês receberão o poder do Espírito Santo. E aí sim, vocês serão as minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Aí o texto diz que no dia de Pentecostes, o poder do Espírito Santo veio sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo, e aí sim, começaram a falar em outras línguas. E não pense vocês, que as línguas estranhas, é a cereja do bolo. As línguas estranhas, é só a evidência inicial. Deixa eu falar de outra forma. O Espírito Santo é como um rio. E as línguas estranhas é só água na canela. Porque tem gente que está aí falando em línguas estranhas no banco da igreja e já está se achando a última bolacha do pacote. Tu está com a água na canela ainda. Tens que mergulhar no rio do Espírito Santo de Deus. Pegue na mão desse crente do seu lado. Aperte a mão dele com carinho, com respeito, só se quiser, sem forçar nada. E diga: meu irmão, não seja um crente de água na canela. Diga assim: meu irmão, nós não somos crentes só para ficar falando em línguas dentro das quatro paredes. A seara é grande, os ceifeiros são poucos. Deus quer te usar. Quantos querem ser usados no poder do Espírito para cumprir a obra missionária? Avivamento não é ficar falando em línguas estranhas aqui dentro. Avivamento é pregar o evangelho lá fora e ganhar almas para o reino de Deus. E aqui eu finalizo. A primeira coisa que Jesus deu para a sua igreja, toda atenção agora é pouca. A primeira coisa que Jesus deu para a sua igreja, no dia da sua inauguração, não foi templo. Eles estavam em uma casa. Por que estavam numa casa? Porque não tinha templo. Interessante. Quando a gente quer inaugurar uma igreja, qual é a primeira coisa que a gente faz? Um templo. E geralmente a gente só inaugura quando o templo está pronto, quando já tem piso, quando já tem porcelanato, quando já tem cadeira, quando já tem som, quando já tem orquestra, quando já tem músico, quando já tem tecladista, quando já tem cantores. Aí a gente inaugura a igreja, não é assim? Jesus é diferente. Jesus inaugurou a igreja sem templo, sem cadeira, sem púlpito, sem microfone, sem cantores, sem poltronas almofadadas, sem ar-condicionado, sem estacionamento, sem som, sem instrumentos, sem banda, sem músico. Por quê? Porque dá para ser igreja sem templo. Qual foi a primeira coisa que Deus deu para a igreja? Mas recebereis templo. É isso? Dá para ser igreja sem templo. Alguém está começando a entender? Mas recebereis ar-condicionado. Foi isso? Porque dá para ser igreja sem ter ar-condicionado. Mas recebereis estacionamento. É isso? Não, dá para ser igreja sem ter estacionamento.
recebereis som, recebereis púlpito, recebereis microfone, recebereis diáconos, tesoureiros, secretários. Foi isso? Não, porque dá para ser igreja sem isso. Ele disse: mas recebereis poder, poder. Dá para ser igreja sem templo, mas não dá para ser igreja sem poder. Dá para ser igreja sem cadeira, mas não dá para ser igreja sem poder. Dá para ser igreja sem microfone, mas não dá para ser igreja sem poder. Dá para pregar sem som, mas não dá para pregar sem poder. Dá para pregar sem púlpito, mas não dá para pregar sem poder. Deus está dizendo: o que mais importa para minha igreja é o revestimento de poder, de poder, de poder, de poder. Levante a mão quem recebe essa palavra. Ei, estou sentindo uma graça de Deus aqui para falar o que eu vou falar agora. Tem igreja que tem templo, mas não tem poder. Tem poltronas almofadadas, mas não tem poder. Tem som de última qualidade, mas não tem poder. Tem estrutura suntuosa, mas não tem poder. Tem ar-condicionado, mas não tem poder. Tem estrutura, tem tesouraria, tem secretaria, tem tesoureiros, secretários, diáconos, presbíteros, pastores. O que não tem é poder. Mas Deus está dizendo: templo é luxo, cadeira é luxo, ar-condicionado é luxo, microfone Shure é luxo, poder não é luxo, poder é necessidade. Recebe. Eu tenho dito, me leve para pregar onde não tem aeroporto perto. Me leve para pregar onde não tem estrada asfaltada para eu chegar lá. Me leve para pregar onde não tem hotel bom para eu ficar. Me leve para pregar onde não tem poltrona almofadada para eu sentar, som bom para eu pregar, estacionamento para pôr o carro. Mas não me leve para pregar onde não tem a glória, onde não tem o poder, onde não tem a unção. Mas eu dou glória a Deus que aqui tem estrutura, mas também tem poder. Tem estrutura, mas também tem poder. Deixa eu ver se aqui tem poder. Deixa eu ver se aqui tem poder. Deixa eu ver se aqui tem poder. A primeira coisa que Jesus deu para a sua igreja foi poder. Vamos lá? Foi poder. E a segunda? Lá vai. Dinheiro. A primeira coisa foi poder. E a segunda? Dinheiro. Porque o dinheiro, por tudo, corresponde. Sem dinheiro o carro não anda, o avião não voa. Tudo aqui é dinheiro. Nada aqui caiu do céu. Isso aqui foi comprado com dinheiro. E não dá para fazer missões sem poder e nem sem dinheiro. Deus é tão bom que Ele dá a missão e dá o recurso. Recurso espiritual, poder. Recurso material, dinheiro. Quando foi que Ele deu poder? Atos 2. Quando foi que Ele deu dinheiro? Atos 4. Vamos lá?
Ele deu poder no capítulo e ele deu dinheiro no capítulo. O que aconteceu no 3? Pedro, João e mais estão indo orar no templo. Aí na porta formosa está o coxo, estende a mão, me dá dinheiro. Eu quero dinheiro, estou precisando de dinheiro. Aí Pedro e João olhou para ele e disse: dinheiro não tem ainda não. Deixa eu ver quem está entendendo. Deixa eu ver quem está entendendo. Dinheiro é só no capítulo 4. Mas uma coisa ele já deu no 2. O quê? O que é melhor do que dinheiro? O que é mais importante do que dinheiro? Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isto te damos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta e anda. Não tem dinheiro, mas tem poder. Não tem dinheiro, mas tem poder. Não tem dinheiro, mas tem poder. Fica de pé. Falte tudo em nossas igrejas, inclusive dinheiro, só não falte poder.